Hoje vamos analisar o episódio 6 de Sakamoto Days, né? O sexto dia no cotidiano ali do mercadinho, né? Mas um novo inimigo surge no horizonte, né? E esse inimigo está totalmente duro, liso, e ele se chama ali Reisuke Mashimo, né? Um assassino de aluguel, né? Taro Sakamoto em mais um dia, né? Muito agitado, por assim se dizer, né? Vários e vários assassinos não param de chegar um após o outro devido à sua recompensa, né? E o mais engraçado, né, é que o mercadinho parece que não vai aguentar muito tempo, né? Então a gente vê que Ryusuke ele acaba entrando no mercado atrás de Sakamoto, mas de um jeito diferente, né? Ele entrou de cara limpa perguntando se Taro Sakamoto estava ali. Então Sakamoto meio que percebe algo diferente, se faz de João sem braço e diz não conhecer tal Sakamoto, né, que ele procura e diz que apenas trabalha ali por meio período e que existem ali muitos mercados naquela região iguais àquele, até mesmo com o mesmo nome. E isso acaba confundindo ali Reisuke, né? Então Shin acaba lendo os pensamentos, né, de Reisuke e vê que ele está totalmente perdido. E Shin ajuda ainda mais a confundir ele, né, dizendo que Tara Sakamoto é um nome comum e que deve haver ali milhões de pessoas com esse nome no mundo. Então a gente vê que Reisuke se desespera por não saber o que fazer, né? Mas a sua fome fala mais alto, né? O seu estômago começa a roncar. E todos ficam olhando para ele. E ele chora, faz cara de choro, fazendo com que Shin e os outros acabam tendo ali pena dele, já que ele não tomou o café da manhã, né? Então no final de tudo ele acaba conseguindo ali uns pãozinhos e fica todo feliz. No final, tudo valeu o esforço, né? Então Reisuke volta para o prédio abandonado, onde ele está ali com a sua barraca, né, que está montada em cima do prédio, aliás, né? Uma barraca toda remendada, tá pior que a lojinha do Sakamoto, né? Mas o destino ele é imprevisível, né? Após um vento que derruba a barraca de Reisuke, um panfleto ele acaba voando na sua direção. E é o mesmo panfleto que o Shin estava olhando com o Sakamoto na loja sobre o paintball, né? Com aquela premiação de 1 milhão. Então, Sakamoto e Shin vão participar no torneio, mas vemos que Reisuke também está lá, né? E ele quer participar. Só que ele está tendo dificuldade para participar desse torneio, porque o mínimo de jogadores ali são 2, né? Ou seja, ele não pode participar sozinho. Então, após muita insistência e apelação emocional, né, a gente vê que ele acaba integrando ali, fazendo parte do time do mercadinho de Sakamoto. Agora, uma equipe está formada, né? Shin, Reisuke e Sakamoto. Então, enquanto Shin explica, né, as regras ali para Reisuke, ele escuta ali da pessoa que administra o campeonato a palavra valendo. E imediatamente, né, ele acaba reagindo e eliminando ali 4 jogadores. E isso deixa Shin impressionado com a sua rápida reação, né? E Shin também acaba não ficando para trás, né? Usando a sua telepatia para ler os pensamentos do inimigo no campo de batalha, ele elimina ali mais 2 jogadores. Só que a Lu Xiaoteng, ela não tá ali apenas para torcer, né? Ela acaba enchendo a cara de goró e fica bêbada, quase estragando tudo, revelando que o gordo é Sakamoto Taro, o mesmo da foto, né? E por um segundo a gente vê que Reisuke admite que a foto e ele não se parecem nadinha. Mas Shin salva o dia, né? E conta mais uma mentira. Mas Reisuke é uma pessoa esperta e se vira para Sakamoto rapidamente apontando a sua arma e diz que não gosta de mentiras. Reisuke então parte para a ofensiva e troca de arma no meio do campeonato. Ele atira ali com uma arma de verdade, né, contra Sakamoto, um tiro que é certeiro na cabeça. Mas Sakamoto usa sua mão e desvia o tiro, né? Mas Sakamoto ainda acaba saindo ferido, ou seja, a bala consegue arrancar um pedaço ali, né, da pele da mão de Sakamoto. Então vemos que Reisuke ficou triste com as mentiras contadas por Shin e Sakamoto, já que Reisuke já considerava, né, os dois ali seus amigos, né? Então a gente vê que o Reisuke, né, ele acaba utilizando o pássaro, né, do seu mascote ali, o Pisuki, como ponto de localização, né? Ele consegue saber a posição de seus inimigos. Ele quase acerta Sakamoto novamente, né? O Reisuke então revela a Sakamoto que o design ali das suas balas são feitas para efetuar até 3 ricochetes e são balas que não podem ser rastreadas,
Ou seja, são balas que ele mesmo fez, né? São adaptadas para isso. Reisuke então começa a tirar uma sequência de tiros em cadeia, né? Tentando acertar o Sakamoto e o Shin, mas ele não consegue, né? Eles estão conseguindo se desviar, né, por muito pouco, né? A gente vê que pouco a pouco, né, o passado de Reisuke ele acaba sendo revelado, onde basicamente ele era uma pessoa muito ruim em tudo que ele fazia. Ele não conseguia, né, elaborar nada, independente se ele tentasse várias e várias vezes. Ele não conseguia, né, se adaptar, mas ele era bom em uma coisa. Ele viu que ele era bom acertando o alvo, ou seja, atirando. Então a gente vê que o Reisuke ele acaba falando ali para Shin pelo Sakamoto pelo rádio que ele vive um dilema, né, em querer provar para as outras pessoas que ele é um assassino profissional, né, e tem gabarito para isso. E por isso ele está tentando ali eliminar o alvo mais difícil que existe, Sakamoto, sem saber que Sakamoto é o lendário assassino, né? Mas Shin e Sakamoto escutaram tudo aquilo pelo comunicador e diz que ele não precisa provar nada a ninguém, só apenas a ele mesmo, né? Fazendo assim, Shin conseguir localizar a sua posição em cima do prédio. Sakamoto então usa sua força sobre-humana e atira uma pedra que mais parece um míssil teleguiado, que acerta a arma de Reisuke, simplesmente a deixando em pedaços, mostrando novamente que Taro Sakamoto é um assassino excepcional. No final de tudo, Reisuke não conseguiu derrotar Sakamoto e admite a derrota, e acaba admitindo que Sakamoto é muito forte, né? No final, ali do campeonato, o time do Mercadinho ganha o prêmio de 1 milhão de ienes, né? Então, Sakamoto diz para Ryusuke em que toda a sua vida, né, de assassino, ele jamais lutou contra um atirador tão habilidoso como Ryusuke, e que ele não é uma pessoa fraca, né? Apenas é não reconhecer a sua legítima força. Então, no final de tudo, né, o prêmio acabou sendo usado ali para pagar os concertos da cidade, já que Reisuke destruiu, né? E só sobrou 50 ienes ali, um para cada um, né? E o troféu de reconhecimento, né? E assim a gente conclui a análise do episódio, né, 6 de Sakamoto Days, né, que simplesmente está cada dia melhor, né? Mas antes de encerrar, não se esqueça de ficar ligado nos próximos vídeos. A gente vai trazer mais notícias, curiosidades, informações imperdíveis sobre filmes, séries, animes e outras novidades do universo nerd. Eu vou ficando por aqui. Até mais!